Olá, galera. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui quem fala é o professor Daniel Queiroz, professor de língua portuguesa do curso Interação. E estou trazendo para vocês hoje a nossa resolução da nossa prova da EAR, tá ok? Então, fazendo as considerações iniciais, foi uma prova que não teve um nível muito alto, tá? No geral, foi um nível razoável. A prova manteve os padrões normais, trazendo algumas questões as quais nós batemos no Chivum para os alunos de interação e para quem participou do projeto, né? Questões que eu direcionei lá, por exemplo, como sujeito, questão que eu falei que era certa de cair, questão de também emprego de acentuação gráfica, aquelas questõezinhas que emprego de vírgula, tá ok? Que são certas ali de cair. E também fazendo observação aqui em relação a algumas questões que já não caíam há algum tempo, um tipo de questão desse. Foi aquela do plural dos substantivos, né, que voltou a ser utilizado pela banca examinadora para avaliação da prova, ok? Enfim, vamos à nossa resolução. Primeiramente, gostaria também de frisar que aquelas três questõezinhas de interpretação de texto básicas, certas de caírem, né, estavam aí, que o candidato ele deve acertar essas três questões, porque são questões que ele já sabe que todo ano cai. Então vamos seguir. Assinale a opção, assinale a informação incorreta com relação ao texto. Ele quer uma informação incorreta. Então, letra A, ele diz que a literatura se faz presente na vida do homem de qualquer época. Essa questão está correta. Se nós olharmos, nós poderemos verificar isso nas linhas 18 e 19 do nosso texto, ok? A letra B está incorreta, é o nosso gabarito, a letra B, que ele diz que a criação ficcional ou poética se dá estritamente durante o sono. Isso aí o texto não afirma, ok? Então é o gabarito da questão a incorreta, a letra B. A letra C, ele diz que em todos os momentos e lugares ocorrem situações que dão oportunidade à criação literária. Isso está correto, consta nas nossas linhas 21 a 23. E a letra D também está correta, quando ele diz que a literatura está para o equilíbrio social, assim como o equilíbrio está para o equilíbrio psíquico. Tá ok? Isso aí está nas linhas 29 e 30. Gabarito da nossa questão, letra B. Questão número 2. Pode-se entender que a literatura deve estar entre os direitos humanos do título, porque ela... Pois bem, essa é uma questão que gerou uma certa dúvida nos candidatos que realizaram a prova, tá ok? Vou explicar por quê. Porque a letra A e a letra D são bem parecidas com uma possível resposta. Tanto que eu botei as duas de vermelho aqui para vocês verificarem. Outra ressalva que eu quero fazer aqui. Essa questão, a questão número 2, ela necessita de algo a mais para ser realizada, para ser resolvida, na verdade, né? Aqui nós precisamos da intertextualidade, você saber o que é um direito humano, okay? O que são os direitos humanos. Então, sendo assim, vamos dizer, você sabendo o que é um direito humano, o que são os direitos humanos, fica mais fácil você responder ela, porque os direitos humanos eles são indispensáveis a qualquer pessoa. E então nós já podemos matar essa letra A, que ele diz que é essencial a todos os povos. Não é que seja essencial, mas sim que seja indispensável. São requisitos básicos para a pessoa ou o cidadão, ok? Então a letra A, nas linhas 9 e 10 fica claro, fica evidente que o texto diz que os direitos humanos são indispensáveis. Tá ok? Tá escrito isso lá. Na hora que o autor ele diz que as pessoas não podem viver sem literatura, se não me falha a memória, é o que ele diz lá. Nas linhas 9 e 10 você pode conferir do seu texto. Então a letra A está errada. A letra B também está errada. A letra C também está errada. E a letra D é o gabarito da nossa questão, quando ele diz que
A literatura ela constitui um direito quando tida como determinante da satisfação humana. É exatamente isso que o texto diz nas nossas linhas 25 a 28. Tá ok? Gabarito da questão D. Nossa questão número 3. Ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem alguns momentos de entrega ao universo fabuloso. Linhas 12 a 14. Segundo essa afirmação, a literatura é: ok, ninguém é capaz de passar as 24 horas do dia sem algum momento de entrega ao universo fabuloso. Se nós lermos essas linhas de 12 a 14, nós identificaremos que, segundo essa afirmação, a literatura é uma necessidade universal, tá ok? Ela não é limitação imposta, ela não é fuga da realidade, mas ela é necessidade universal. Na linha 27 nós podemos observar isso. E ela não é obrigação social. Então, gabarito da número 3, nossa questãozinha letra C. Agora, saindo das questões de interpretação de texto e entrando na seara da análise sintática, tá ok? E da morfologia também, que nós observaremos, e fonologia também. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como, olha lá, vocativo, ok? Então temos aí a letra A. Ninguém, ou não é ninguém, é o padeiro. Então nesse caso aqui, o padeiro não é um chamamento. Lembrando que um vocativo, já botei o desenho aqui para vocês identificarem. Ele é um chamamento. Na letra B, você está criando mal a essa criança. Faz de muitos mimos, está lhe dando uns nervos. Também a letra B. Não ocorre aqui um chamamento, apenas um sujeito normal, ok? Um termo essencial da oração. Na letra C, pois então eu digo, a senhora não sabe, eu lhe quero muito bem. Nesse caso aqui, a senhora também não se trata de um chamamento. Agora, nossa letra D. Lorena, desça dessas pedras. Ela se espanta. As solas dos pés não estão doendo. Enfim, letra D, gabarito da nossa questão. Porque Lorena, desça dessas pedras. Temos aqui um termo acessório da oração, que é o nosso vocativo Lorena. Temos aqui exatamente um chamamento, ok? Questão número 5. Marque a alternativa em que o substantivo em destaque forma o plural com a terminação -ãos. Então aqui, nesse caso, 3 alternativas não terão o plural com terminação -ão, somente uma, tá ok? E nós temos que identificá-la. Letra A. A peça era um dramalhão. Se nós colocarmos isso no plural, ficaria: as peças eram uns dramalhões, tá ok? Então, nesse caso aqui, terminação em -ões. A nossa letra B. O capitão Vitorino Corpeiro da Cunha tinha 5.000 réis no bolso. Os capitães, colocando, flexionando o capitão no plural. Então, aqui teremos terminação em -ães, teremos, né? Então, a letra B também está errada. A letra C, eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Canção, se nós flexionarmos no plural, seria canções, tá ok? Então, letra C errada, nos resta a nossa letra D. Ele, monge ou ermitão, ia acordando da memória as fabulosas campanhas do dia. Então, eles, monges ou ermitãos, ães ou ões. Esse vocábulo admite as 3 formas, assim como outros, tá ok? Então, gabarito da nossa questão é a nossa letra D. A palavra ermitão admite a flexão em número com terminação -ãos, conforme enunciado solicita. Questão número 6. Temos aqui uma questãozinha de acentuação gráfica. Questãozinha não muito difícil. Era só o camarada raciocinar. Número 6. Assinale a alternativa cujos nomes apresentam acentuação gráfica incorreta. Incorreta. Letra A. Capitu e Macabea. Pois bem, gabarito da nossa questão é a nossa letra A. Capitu é uma oxítona terminada em U. E Macabea é uma paroxítona terminada em A.
Tá ok? Então, pela primeira palavrinha já captura, você já vê e já identifica a palavra que está com acentuação empregada incorreta. Porque as oxítonas terminadas em U e as paroxítonas terminadas em A não são acentuadas. Então, letra A está errada. Letra B, Marília, ok, paroxítona terminada em ditongo oral átono. E Desdémona, que é uma proparoxítona, todas acentuadas. Letra C, Hércules, proparoxítona, todas são acentuadas. E Petrúquio é uma paroxítona terminada em ditongo oral átono, ok. E a letra D, Cruzoé, né, uma oxítona terminada em E. E Macunaíma é um I tônico que forma hiato com vogal anterior, tá ok? Então, vamos para a nossa questão número 7, letra A, número 6. Agora, temos aqui mais uma questãozinha de morfologia, classe de palavra, tratando-se agora de grau dos adjetivos. Então, observem esse enunciado. Assinale a alternativa que apresenta o adjetivo negros no grau comparativo. Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa de graúna. Pois bem, sabemos que o grau comparativo, ele compara pessoa com pessoa, objeto com objeto, tá ok? E grupo com grupo. Logo, a expressão correta na nossa questão aqui é a letra A. Iracema tinha os cabelos mais negros que a asa de graúna, ou seja, se compara os cabelos de Iracema com a asa de graúna. Então, nesse caso aqui, gabarito da questão, as expressões mais que, temos um comparativo de superioridade, tá ok? Na letra B, nós já temos um superlativo, então letra A, gabarito da questão já de cara. A letra B, nós temos um superlativo relativo, o qual compara pessoas ou grupos, ou objetos a grupo de objetos, pessoas a grupo de pessoas. Então, é um indivíduo com um grupo. Observem a expressão mais de, menos de, são aquelas expressões. Olha a letra B. Aqueles são os cabelos mais negros de toda a tribo. Então, ele compara os cabelos com o cabelo de toda a tribo, ou seja, é algo individual partindo para o grupal. Então, o superlativo relativo, então a letra B está errada, porque ele queria o comparativo que nós encontramos na letra A. Na letra C, nós já temos uma outra variação de grau de adjetivo, que é o grau do adjetivo superlativo absoluto analítico, tá ok? Com o emprego do advérbio muito, advérbio de intensidade muito. Iracema tinha os cabelos muito negros. Então aqui está errado também. E por último, é o emprego do superlativo absoluto sintético. Vamos voltar lá, do absoluto sintético, superlativo absoluto sintético, que é o emprego, nada mais, nada menos que o emprego do nosso prefixo íssimo, ok? E entre outros prefixos também. Então a letra D, que lindos negríssimos cabelos. Temos um superlativo absoluto sintético, também está errada. Então nosso gabarito da 7, letra A. Nossa questãozinha número 8. Todas as alternativas completam a frase seguinte com a concordância nominal correta, exceto uma. Questãozinha muito boa, mas não difícil, tá? A casa situava-se numa região cujo clima era bastante saudável. Nessa região havia, então letra A, nós temos aquela concordância nominal, tá ok? No qual o adjetivo ele deve concordar com mais de um núcleo substantivo, masculino e feminino. Tem isso na nossa apostila para o aluno interação que estudou conosco. Tem isso na nossa apostila, tá ok? Para a galerinha que fez o Shivun, que também encontrou isso lá. Então, letra A. Belo bosque. Belo concorda com bosque, é o mais próximo, está correta essa alternativa. A letra B. Belos, montanha e bosque. Está aqui o equívoco, a incorreção da nossa questão, tá ok? Na letra B. Porque belos, para estar no plural, ele deveria concordar com bosque e montanhas. Seria uma das concordâncias
da palavra do adjetivo belos no plural, tá ok? Belos, bosque e montanha, ou seja, concordando com bosque e com montanha. Então a letra B está incorreta. A outra forma que seria correta seria belos, bosques e montanha. Fora isso, belos com a palavra feminina mais próxima dele, ele não pode concordar com ela, tá ok? A não ser que ele flexione junto com ela, ou seja, que ele concorde em gênero com a palavra como nós vemos na letra C, bela, montanha e bosque. Aí está correto. Ou belas, montanhas e bosques também está correto, ok? Então, nosso gabarito da 8, letra B. Vamos para a nossa questãozinha número 9. Marque a alternativa incorreta quanto à classificação do termo em destaque. Então aqui temos a identificação de advérbio, ou seja, mais uma questãozinha de morfologia. Essa aqui é certa, todo ano cai na EAR, tá ok? Identificar o advérbio, a circunstância do advérbio e o advérbio propriamente dito. Então, marque a alternativa incorreta quanto à classificação do termo em destaque. Na letra A nós temos: a porta do escritório abre-se de manso. Os passos de seu ribeiro afastam-se. Locução adverbial de modo. Está correto, tá ok? Realmente é uma locução adverbial de modo, a locução de manso. A letra B também está correta, na qual ele diz que mais casaco de pele não se precisa no calor do Rio de Janeiro. É um advérbio de tempo, ok? Também é um advérbio realmente é um advérbio de tempo, a letra B. A letra C, nós temos: todas as coisas de que falo estão na cidade, entre o céu e a terra. Nesse caso aqui, na cidade é um advérbio de lugar e está corretíssima. Nos resta a letra D, que é a nossa questão incorreta, na qual se diz: talvez fosse possível substituir na cabeça de uma língua pela outra, paulatinamente, descartando uma palavra a cada palavra adquirida. Ele diz que paulatinamente, né, pouco a pouco, é um advérbio intensidade e não é. Nesse caso aqui, é a forma como, olha o que ele diz: talvez fosse possível substituir na cabeça uma língua pela outra, paulatinamente, ou seja, é a maneira como vai se substituir essa língua uma pela outra, ou seja, é o modo, tá ok? Então aqui seria um advérbio de modo na letra D, por isso a alternativa errada é a letra D. Questão número 10. Mais uma questãozinha de morfologia. Pode ver que elas vieram seguidas uma das outras, hein? Nossa prova aqui, código 16. Assinale a alternativa em que o verbo destacado está no tempo composto. Lembrem-se, senhores, tempo composto é aquele no qual se emprega ter ou haver mais particípio. Então, essa questão é dada. É só você identificar as alternativas que não tem, que na verdade aqui a única que tem o verbo ter ou haver seguido de particípio. As demais não são tempos compostos, tá? Então a letra A está incorreta. A letra B é o nosso gabarito. Né? É a alternativa correta, olha lá. Tempo composto é igual ao verbo auxiliar no ter e haver, mais o verbo principal no particípio. Tio Queiroz ainda deu bizu aqui, ó. Então, é correta a letra B, tem galgado. O doutor Menezes tem galgado a soleira da porta com esforço. Na letra C, está errado. E na letra D também não há tempo composto, ok? Apenas uma locução verbal. Vamos para a nossa questãozinha 11. Aí nós partimos já para a seara da sintaxe, ok? Então, vamos ler isso aqui. E lá estão elas novamente, as 4 cachorrinhas amáveis. Rose, a mais serelepe, sempre chama as outras para brincar. Ruth, latindo desaforos, prefere uma boa corrida pelo gramado ao marasmo de um sono tranquilo. Cissa, no aconchego próprio da idade que avança, obedece o chamado de sua caminha e lá se vai deitar com o olhar lânguido da indiferença. Já Vilma é mais pacata e aspira ao sossego das tardes quentes com que o verão nos presenteia. Está a convergência verbal incorreta, o verbo referente a uma das 4 cachorrinhas, ok? Então, Rose
sempre chama as outras para brincar. Quem chama, chama alguém para alguma coisa, ok? Então aqui a regência do verbo chamar está correta. Ruth prefere uma boa corrida ao marasmo de um sono tranquilo. Então o verbo preferir, regido pela preposição a, também está empregado corretamente, de acordo com as normas estabelecidas para a regência verbal. A Cissa, olha lá, Cissa, no aconchego próprio da idade que avança, obedece o chamado da sua caminha. Na verdade, o verbo obedecer é um verbo transitivo e indireto, regido de preposição a. Então, o correto aqui para Cissa era obedecer ao chamado e não o chamado, ok? Então, encontramos o erro da nossa questão aqui. Então, é a letra C. Cissa, o verbo obedecer aqui está com a regência incorreta. Vilma, o verbo empregado que se refere à ação verbal de Vilma, o processo de desencaminhamento da ação verbal de Vilma é o verbo aspirar, verbo transitivo indireto, regido de preposição a, ok? No sentido de desejar. Então a letra C aqui é Cissa, o verbo obedecer, está empregado com a regência incorreta. Obedece ao chamado, como eu já havia dito. Então, vamos para a nossa questão número 12, para fechar esse primeiro bloco de resoluções. Assinale a alternativa incorreta quanto à formação da palavra em destaque. Questão boa essa daqui, tá, galera? Questão muito boa, o camarada tem que pensar um pouquinho. Então, aqui nós temos a letra A. A vida só é possível reinventada. Ele diz que aqui é uma parassíntese. De cara, o camarada pode olhar e falar, realmente, re e ada. Temos aqui uma parassíntese, mas se você observar e fazer aquele processinho que eu explico na aula, a galera e os alunos do Interação e os alunos que participaram do projeto Chivung, e vão lembrar disso. Eu digo para você identificar se é prefixal, se é parassíntese. Na verdade, se é parassíntese, você tirar o prefixo e ler ela com sufixo. Depois tira o sufixo e lê ela com prefixo. O que sobrar quando você tira o prefixo, o sufixo, não pode ter sentido, não existe aquela palavra. E se você tirar o re aqui e ler inventada, a palavra existe, tá ok? Então, nesse caso aqui, nós temos o adjetivo inventada, ok? Adicionado do prefixo re, que significa, que remete à reiteração, ok? Então, nesse caso aqui, re mais inventada, temos uma derivação prefixal. É a mesma coisa que infelicidade, tá ok? Se você tirar o in do felicidade, você vai ter o quê? Você vai ter felicidade. Felicidade existe. Se você tirar o dade e colocar ali infelic, não existe. Ou seja, então nós temos aqui o quê? Uma derivação prefixal, porque o prefixo acrescentado ao restante da palavra felicidade, ele gera uma nova palavra. Nós temos uma palavra felicidade aqui que é originada de uma palavra chamada feliz, do vocábulo feliz, ok? Então, felicidade é uma palavra primitiva e infelicidade, nesse caso aí, é o prefixo que se adiciona a ela e forma uma nova palavra por uma derivação prefixal. Tá? Eu usei o exemplo de infelicidade porque exatamente é o vocábulo que eu utilizo nas minhas apostilas e nas minhas aulas para dar a explicação desse tipo de processo aí para identificar. Então o gabarito da nossa questão é a letra A, está incorreta, reinventada não é parassíntese, é prefixal. Na letra B nós temos 3 variar. 3 variar aqui é uma derivação prefixal, está correto, tá ok? Adiciona-se o prefixo 3 ao vocábulo variar. Na letra C, nós temos a palavra lugar sertão, tá ok? Então, nesse caso aqui, sertão acaba se tornando um adjetivo por um processo denominado derivação imprópria, que é o que? Mudança de classe de palavras. Sertão, nesse caso aqui, está qualificando o lugar, tá ok? Então, o gabarito da questão é a letra A, mas a letra C está correta. E a letra D também está correta. Em cadavérica, nós temos aí, cadáver é o radical, e érica temos o nosso... Cadavérica, na verdade, né? Nós temos aí a nossa derivação sufixal, o acréscimo de sufixo ao radical, ok? Formando uma nova palavra por derivação sufixal.
Então o gabarito da nossa questão é a nossa letra A. Encerramos aqui o nosso primeiro bloco, tá? E agora no nosso segundo bloco nós continuaremos a corrigir a prova, de maneira que o vídeo não fique muito extenso e cansativo para você. Tamo junto, daqui a pouquinho tamo de volta. Pois bem, galerinha, tô de volta. Então vamos lá agora, resolvendo aqui a nossa questão número 13, tá? Mais aqui uma questãozinha relativa a verbos. Então podemos ver que nessa provinha da EA, uma das características foi verbos, ok? Caiu bastante aí esse assunto. Considere as seguintes frases. Número 1. Os policiais deteram o infrator em flagrante delito. Então, no segundo caso, quando vocês comporem obras de grande valor literário, poderão divulgá-las. Na número 3, se eles se opusessem ao projeto, nada seria possível. Número 4, se nós obtivermos êxito, dedicaremos tudo a você. Então, olha o que ele diz, o enunciado. Quanto às formas verbais destacadas estão corretamente empregadas. Pois bem, conjugação verbal, tá ok? Tempo e modo, você tem que saber isso aqui, tem que dominar. A primeira alternativa aqui, os policiais deteram o infrator, ela está incorreta, está equivocada. A conjugação correta aqui nesse caso é detiveram, tá ok? O verbo deter, ele entra naquela base dos parentes que eu digo lá na nossa apostila para o aluno interação e para a galera do Xivunk. O verbo deter nada mais é do que um derivado do verbo ter, tá ok? Ele se baseia pela conjugação do verbo ter. Então, se você conjugar o verbo ter, os policiais teram o infrator. Não existe. E diz que tiveram, né? Se você fosse conjugar, tá meio desconexo até aqui, né? Mas se você for conjugar o T aqui no lugar do teram, é tiveram. Então você só acrescenta o D. Detiveram, tá ok? A mesma forma com o verbo compor, que é derivado, que ele é parente do verbo por. Derivado não, né? Parente, que eu digo lá na nossa apostila. Então a número 2 também está incorreta, porque o correto aqui seria compuserem, tá ok? Se vocês puserem o copo em cima da mesa, fica mais bonito. Pega o puserem e acrescenta o com, olha lá. Quando vocês compuserem as obras de grande valor literário, perceberam? Então, entra bem naquela questão da base dos parentes, o verbo ter, o verbo por, que eu digo, o verbo vir. O verbo ver são aqueles verbos que deles se originam outros por uma derivação prefixal, tá ok? Mas você mantém a integridade da conjunção dos primários, tá ok? Dos primitivos. Então a número 2 está incorreta também. Já a número 3 está correta, né? Se eles se opusessem, ou seja, novamente o verbo aí pusessem, né? Ao projeto nada seria possível. E a número 4 também está correta, quando ele diz que se nós obtivermos êxito, também temos aqui o verbo ter, né? Que dele se partiu para o verbo obter. Então, conjuga o verbo ter, se nós tivermos, ok? Se nós tivermos, ou seja, se nós obtivermos também, só acrescentar o prefixo. Esse é o bizu do Tio Heróis. Então aqui temos somente a 3 e a 4 corretas. O gabarito da nossa questão é a letra C. Olha aí que bonito. Questão 14. Emprego de vírgula. Eu digo isso na nossa aula. 90% de chance de cair a questão de pontuação na EA relacionada ao emprego de vírgula. E nesse caso aqui, foi para separar dois adjuntos adverbiais, tá ok? Vamos ler então aqui o trecho para nós identificarmos, porque na verdade para nós explicarmos, porque eles já estão identificados, né? Às vezes uma dor me desespera, nestas ânsias e dúvidas em que ando, cismo e padeço, nesse outono, quando calculo o que perdi na primavera. Na estrofe acima, as vírgulas estão separando os nossos adjuntos adverbiais, às vezes, que é um adjunto adverbial de tempo, e neste outono, que é um adjunto adverbial de tempo. Os dois indicam tempo, tá ok? Então, nosso gabarito é a nossa letra A. Fechado? Questãozinha fácil, tranquila.
temos aqui os dois adjuntos adverbiais deslocados dentro da estrofe, tá? Ou seja, para que o adjunto adverbial não seja separado por vírgulas, ele deve vir na sua ordem direta, lá no fim da frase. Se ele vier deslocado, como esse aqui, que inicia uma estrofe aqui, e o outro que está no meio, ele deve ser isolado por vírgula, tá ok? Então, tá correto aqui a nossa 14, os adjuntos adverbiais foram deslocados. A vírgula foi empregada para deslocar, não, para marcar, para separar o adjunto adverbial deslocado. Então, a letra B, temos coordenadas, está errada. A letra C, orações coordenadas sindéticas, está errada. E a letra D, orações coordenadas assindéticas, também está errado. Nossa questãozinha número 15. Transforma-se o amador na coisa amada. Por virtude do muito imaginar, não tenho mais que desejar, pois tenho em minha porta desejada. Quanto à sílaba tônica, as palavras em destaque são... Então, temos aqui as palavras em destaque: amador, amada, desejar e desejada. Aqui nós temos aquela clássica questãozinha de fonologia, tá ok? Identificar as palavras quanto a classificação das palavras quanto à sua tonalidade. Então, lembrando-se que para você identificar a sílaba mais forte de uma palavra, nós falamos essa palavra, assim como o tio Queiroz ensinou na aula para os alunos em interação e no projeto Chivunk, né? Nós pronunciamos essa palavra e identificamos, na verdade, né, onde ocorre o maior esforço expiratório ao pronunciar a palavra. Esse maior esforço expiratório é que marca a sílaba tônica, ok? Explicando isso de maneira mais simples, ao você falar uma palavra, a sílaba mais forte é o local exatamente onde você faz mais esforço para poder falar, tá ok? Se você falar amador, você vai observar que a palavra ou sílaba mais forte de amador é a dor. Pode ver que eu falo ela mais forte, amador, tá ok? Então nós temos aqui a nossa clássica oxítona, tá ok? A oxítona é nada mais, nada menos do que a última sílaba da palavra sendo a mais forte. Já em amada, se nós falarmos amada, nós vamos ver que o ma é a sílaba mais forte. Então, nesse caso aqui, nós temos a penúltima sílaba mais forte. Trata-se de uma paroxítona. Descendo um pouquinho mais abaixo aqui, desejar. Então, nós temos aqui o jar, né? Uma oxítona, a última sílaba da palavra é a mais forte, ela possui o maior esforço expiratório. E se nós falarmos, né, desejada, aí o já partiu, deslocou para a penúltima sílaba, tá ok? Então, a penúltima sílaba mais forte é uma paroxítona. Logo, nós temos a seguinte ordem: oxítona, paroxítona, oxítona e paroxítona. Mas o nosso enunciado ele não pede respectivamente, ele só pergunta quais estão em destaque. Então você vai ver que são as oxítonas e paroxítonas. O gabarito da nossa questão não é a letra A, somente oxítona, não é a letra B, somente paroxítona. É a nossa letra C, oxítonas e paroxítonas. A letra D está incorreta porque não há proparoxítonas. Agora, a questãozinha número 4. Aquela clássica questão que cai na EAR todo ano para você identificar a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal, tá ok? Lembrando-se, para nós identificarmos, para nós resolvermos esse tipo de questão, é importante que vocês dominem qual o valor do complemento nominal e qual o valor de um adjunto adnominal. Ponto 1. Ponto 2. Você tem que identificar o que vem antes desse complemento. É um advérbio? É um adjetivo? É um substantivo concreto? É um substantivo abstrato? Tá ok? Dessa maneira, fica fácil você identificar o complemento. Tá ok? Então, em terceiro, o complemento nominal, ele é revestido de um valor argumentativo. O adjunto adnominal, ele é revestido de um valor especificativo, ok?
ou seja, ele especifica o termo a que ele se refere, o adjunto adnominal. Já o complemento nominal, ele não pode especificar, ele não traz um valor de especificação, como se adjetivo fosse, tá ok? Ele é apenas um valor argumentativo. Dessa maneira dá para você identificar fácil. Nós vamos ver, então, aqui o que pede o enunciado. Assinale os termos em destaque e coloque AA para adjunto adnominal e CN para complemento nominal. Em seguida, assinale a sequência correta. Pois bem, então nós temos aqui a primeira, né? Um cordão de lâmpadas coloridas cortava a rua principal em zigue-zague. Se nós observarmos aqui, o termo anterior ao complemento é um substantivo concreto, cordão, tá ok? Bebendo água aqui, galera, para melhorar a voz para vocês. Então, o termo que antecede esse complemento é um substantivo concreto. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Vamos lá. Agora, de lâmpadas. Se você observar, cordão de quê? De lâmpadas. De lâmpadas possui um caráter especificativo, porque ela qualifica o cordão. Não é qualquer cordão, é um cordão de lâmpadas. Nós temos aqui um adjetivo restritivo. Então, olha lá, de lâmpadas, ele qualifica, especifica cordão. Então, nós temos aqui um adjunto adnominal, tá ok? O nosso adjunto adnominal, ele vem junto do nome, tá ok? Qualificando. Então, letra A primeira aqui é adjunto adnominal. Já na segunda, para que literatura? Para termos direito ao sonho e a garantia da realidade. Então, nós temos aqui o termo anterior a sonho é um substantivo abstrato. Então, nós já de cara sabemos que até pode ser um adjunto adnominal ao sonho. Só que para ele ser um adjunto adnominal, ele tem que qualificar a palavra a que ele se refere. Se nós observarmos, ao sonho não qualifica direito. Olha lá, para termos direito ao sonho. Quem tem direito a alguma coisa, tá ok? Então, nesse caso aí, ao sonho completa o sentido de direito, tá ok? Só que ele é um complemento nominal, porque ele só é revestido de valor argumentativo, tá ok? Ele não possui valor adjetivo, valor especificativo. E, então, na segunda aqui nós temos o nosso complemento nominal, fechadinho. Por último, aqui nós temos sonho ser acessível e desejável para todos, uma vida simples e natural de corpo e espírito. Então, nós temos aqui sonho ser acessível e desejável para todos. Então, nesse caso aqui, nós temos desejável, tá? Que antecede para todos. Temos também um complemento nominal, porque para todos não possui valor especificativo. Ele não possui aquele valor adjetivo de qualificar o termo a que se refere, tá ok? Então, temos aqui para todos completando desejável, é um complemento nominal. Fechado, beleza, galera? Tranquilinho? Pois bem, eu gostaria de falar aqui ainda o seguinte. Para finalizar, é importante vocês saberem diferenciar o complemento do adjunto, tá ok? Só reiterando. Adjunto adnominal, valor adjetivo. Complemento nominal, valor argumentativo. Olhou, bateu o olho, viu o termo anterior a que ele se refere, porque assim dá para você identificar também. E bateu o olho, viu o termo a que ele se refere. Beleza, tranquilo. Agora, tem valor especificativo? Ele qualifica o termo a que se refere? Não. Então não é adjunto adnominal. Fechado? Só fazendo uma retificação. Desejável aqui não é substantivo abstrato. Eu digitei errado aqui, tá? Ele se trata de um adjetivo. E o complemento nominal completa adjetivo. Nesse caso não há dúvidas entre complemento nominal e adjunto adnominal. Fica mais fácil de identificar, tá? Então aqui o nosso gabarito é a nossa letra B. A letra A está incorreta, a nossa B é o nosso gabarito. Letra C incorreta, letra D incorreta. Questão número 17. Assinale a frase em que o termo destacado não é objeto
indireto, tá ok? Não é objeto indireto. Então, na letra A, só lembrando, objeto no geral, direto ou indireto, ele completa o sentido de verbo. Então, olha lá, compara o trabalho do professor. Quem compara, compara alguma coisa com alguma coisa. Comparei o quê? O trabalho do professor com o precioso dos tesouros. Então, aqui com o mais precioso dos tesouros, completa o sentido do verbo comparar. Então, nesse caso aqui, nós temos um objeto indireto. Correto. A letra B é a nossa questão incorreta. É o gabarito da nossa questão aqui, tá? A veiculação de informações implica responsabilidade e muitos não atentam para isso. De informações aqui completa o sentido de veiculação, que é um nome, tá ok? Então ele não é um objeto, ele é um complemento, tá ok? Veiculação de informações é complemento e não complemento verbal, tá ok? Então a nossa letra C está correta, não compete a vocês emitir opinião no que não lhes diz nenhum respeito. Compete a quem? A vocês. Então a vocês completa o sentido do verbo competir. Então é um objeto indireto. E prometeu aos astros, né? Só que aqui está deslocado aos astros. Então temos aqui também um objeto indireto. Olha lá, aos astros prometeu ele uma recompensa pela graça almejada. Ele prometeu o quê? Uma recompensa. A quem? Aos astros. Então, objeto indireto, porque os astros completam o sentido do verbo. Então, nesse tipo de questão que você tem, que o camarada diz, identifique a única, assinar a frase em que o termo destacado não é objeto indireto. Gostaria de retificar aqui, não é objeto direto não, está na 17 o enunciado, é indireto. Então você identifica se tiver um contraste em relação a objeto indireto e complemento nominal, fica fácil, porque o termo grifado tem que completar verbo para ser complemento verbal, para ser objeto. E o complemento nominal ele tem que completar nome, tá ok? Então ele não completa verbo. Fechadinho? Então gabarito da questão letra B. Questão número 18. Nossa questão número 18 nós temos uma questão que pede para nós identificarmos ou classificarmos um aposto. O aposto é aquele camarada que tem caráter explicativo na maioria das vezes, mas que se une a um nome, tá ok? Com caráter de explicação ou de reiteração. Assinale a alternativa em que o termo em destaque classifica-se como aposto. Letra A. Roma e Cartago tiveram origem. Quem teve origem? Roma e Cartago. Então, nesse caso, Roma e Cartago aqui não se trata de um aposto, mas sim de um substantivo, tá ok? Substantivo composto. Então tá fora a letra A. Na letra B, a história apresenta Roma e Cartago como duas repúblicas bem semelhantes na origem e na evolução. Quem é que a história apresenta? Roma e Cartago, ou seja, a história apresenta. A história sujeito apresenta quem? Roma e Cartago. Então, Roma e Cartago aqui é o objeto, tá ok? É o objeto da nossa sentença, objeto direto. Roma e Cartago completa o sentido de verbo. Então, tá fora. Na nossa letra C, a origem e evolução de Roma e de Cartago foram quase que simultâneas e paralelas. Temos aqui, nesse caso, um adjunto adnominal, na verdade dois, né? A origem e evolução de Roma e de Cartago. Então aqui, nesse caso, nós temos adjunto adnominal, a mesma coisa que nós falarmos a evolução romana e cartagena, tá ok? Então, são locuções adjetivas. Então, são adjuntos adnominais os dois, letra C incorreta. Nos resta a letra D. As duas repúblicas, Roma e Cartago, tinham origem um pouco menos que simultânea e evolução quase paralela. O gabarito da nossa questão é a nossa letra D. Questão 19. Questãozinha clássica de literatura, figura de linguagem, né? Para variar. Para não variar, na verdade, né? Vamos lá. Assinale a frase que contém metonímia do tipo parte pelo todo. De cara, nós vamos observar que é a letra A, né? A cidade estaria ciente por trás de persianas corridas
Olhos curiosos acompanharam o desfile. Então, olhos é a parte e a cidade é o todo. Então, nesse caso aqui, temos o nosso gabarito da nossa questão é a letra A. Tá ok? A nossa metonímia, a letra B incorreta, letra C incorreta e letra D incorreta. Não tem muito do que falar dessa questão, muito do que se comentar, porque nós já identificamos de cara a nossa figura de linguagem solicitada pelo enunciado, pelo examinador, né? Que é a parte pelo todo, os olhos é a parte e o todo é a cidade. Tranquilinho, galera? Então vamos para a nossa questão número 20. Mais uma questãozinha de verbo. Olha lá. As alternativas contêm uma sequência de períodos de um capítulo do romance São Bernardo, de Graciliano Ramos. Assinale a que apresenta em destaque um verbo irregular. Então, lembrando, se o verbo irregular é aquele que ocorre mudança no paradigma. Melhor explicando, ocorre mudança na forma do radical, tá ok? Então, uma aguinha rapidinho aqui, galera. Então, vamos lá. Nosso gabarito aqui da nossa questão. Vamos bater. Letra A. Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Tem uma regrinha que o tio Queiroz explicou pro candidato e pro aluno interação, é claro, né? Que quem estudou com a gente viu isso e não errou essa questão de maneira alguma, para você identificar se o verbo é regular e irregular. Na maioria das vezes dá certo, tá ok? Que é você contrastar o pretérito perfeito indicativo dele com o infinitivo. Se houver mudança na conjugação desse verbo nesses dois tempos, é porque o verbo é irregular. Se não houver mudança, é porque o verbo é regular, tá ok? Se nós aplicarmos isso a esses verbos destacados aqui na letra A, conhecer, na letra B, revelar, na letra D, deu e na letra E, falando, nós vamos ver que essa regra se aplica e se revela correta na letra A, tá ok? Eu botei o x que eu falo correto porque o conhecer ele é um verbo regular. Ele quer o verbo irregular. Então, letra A está fora. Revelar também está fora. Tá ok? Porque é um verbo regular. Na letra C, o verbo dar é o gabarito da nossa questão. A mudança no paradigma do verbo dar, quando nós conjugamos eu dei e faço uma analogia com o infinitivo desse verbo, dar. Há uma mudança de radical. Então, o gabarito da nossa questão é a letra C. Tá ok? Verbo irregular é o verbo dar. A letra D, o verbo falar, também é um verbo regular, tá ok? Então, há alguma dúvida nessa questão, galerinha? Tranquilo, né? Sem problemas. Vamos para a nossa questão 21. Essa questão é uma questão muito boa. Tio Queiroz adora orações. Eu falo isso nas nossas aulas, a galera da interação me conhece. Leia. Ana estava muito frustrada consigo mesma. Ela, que se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades, percebeu que não tinha preparo para aquela situação. Ela nunca teve dúvida de que era superior aos encontros da vida, mas a verdade era que ela precisava de uma solução imediata. Quantas orações subordinadas substantivas estão contidas no texto acima? Então, primeira ressalva que eu quero fazer, oração subordinada substantiva, temos que identificar se ela possui valor substantivo, se ela é introduzida por uma conjunção integrante. Beleza, galerinha? Se ela não é introduzida por conjunção integrante, pode ser que seja assim, depende. Se ela for uma oração justaposta. Tá? Não é muito o caso da IA ficar trabalhando com oração justaposta, mas SPSEX e AFA. Então, a questão aqui está bem tranquila. Vamos identificar as conjunções integrantes. Nós temos a primeira aqui no que não tinha preparado, o que, né? A segunda depois de que era superior e a terceira que ela precisava lá, né? Falando um trechinho para vocês identificarem. As orações já estão até separadas, que o tio separou para ficar mais fácil vocês entenderem. Lá em cima você vai me perguntar, tio Queiroz, e aquele que ali antes do ela? Lembrem-se, senhores, pronome pessoal de caso reto. Anteposto a um pronome relativo, ele será separado desse pronome relativo por vírgula, tá ok? Porque aqui nós teremos uma oração subordinada adjetiva explicativa, sim?
Então, esse primeiro aqui não é uma conjunção integrante, e sim um pronome relativo. Olha lá, ela, que se achava a mulher mais forte para vencer as adversidades, percebeu. Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada adjetiva explicativa, o que introduzindo essa oração, que é um pronome relativo, tá? Essa oração entre vírgulas. Enfim, não é o que é o objeto da nossa questão aqui, e sim as substantivas. Então, na primeira, nós temos aqui percebeu. Percebeu o que? Eu pergunto. Aí você responde, isso, que substitui toda a oração, né? Isso que? Que não tinha preparo para aquela situação. Então, nesse caso aqui, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva direta, porque nós temos aqui o nosso sujeito oculto na oração principal, né? Percebeu, ele percebeu. Percebeu, ela percebeu, na verdade, né? Não está nem oculto, ele está lá em cima, né? Ele é sujeito simples. Ela percebeu que não tinha preparo. Percebeu isso, ou seja, o quê? Que não tinha preparo para aquela situação. Então, nós temos aqui o nosso objeto direto, ou seja, uma oração subordinada substantiva objetiva direto. Na segunda, nossa oração principal é ela nunca teve dúvida. Tá ok, galerinha? Dúvida nós temos aqui um termo anterior, né? De que era superior aos desencontros da vida. Esse de que, tínhamos dúvidas de quê? Disso. Galerinha, preste atenção, olhem a palavra dúvida. O que o termo que completa a dúvida será? Um complemento nominal oracional, né? Ou seja, é uma oração subordinada substantiva completiva nominal, porque completa o nosso substantivo abstrato aqui, tá? Que é dúvida. Então, tranquilinho com preposição, olha lá, de que era superior aos encontros da vida. Aí na terceira nós temos a verdade era, nossa oração principal. Temos aqui um substantivo, né? Temos aqui a verdade, artigo, verdade e o verbo de ligação era. A verdade era o que? Isso. O que? Que ela precisava de uma solução imediata. Então, qual o termo que completa um sujeito com um verbo de ligação é um predicativo do sujeito. Então, nossa terceira oração é uma oração subordinada substantiva predicativa, tá ok? Então, nós temos aqui 3 orações substantivas, subordinadas substantivas na nossa questão. E o nosso gabarito não é a letra A, não é a letra B, é a nossa letra C, tá ok? Pois bem, letra C, gabarito da 21, vamos que vamos para a próxima questão. Então vamos lá, galerinha, questão número 22, questão muito boa. Assinale a alternativa que contém a oração sem sujeito. Lembrando-se, oração sem sujeito, quando que nós identificamos? Quando há o verbo haver no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ou no tempo decorrido, ou quando o verbo fazer no tempo decorrido, ou quando verbos que indicam o fenômeno da natureza são empregados no seu sentido original, tá ok? Pois bem, na nossa letra A, ainda se vivia no mundo de incertezas. Nós temos aqui o nosso sujeito oculto, tá ok? Ele surge do nada aí, vocês viram? É aquele que não está expressamente, materialmente expresso na nossa oração, mas ele existe, tá? Ainda se vivia no mundo de incertezas. Ou seja, está oculto aqui o pronome chamado elíptico, é o verbo chamado, o sujeito chamado elíptico, né? Então a letra A está incorreta, porque há um sujeito que é oculto. A letra B, havia 5 anos que Dona Felicidade o amava. Não, nesse caso aqui, havia é o verbo haver no empregado no sentido de tempo decorrido. É a nossa oração sem sujeito. Nosso gabarito, letra B, tá ok? A nossa letra C, temos um sujeito simples, tá ok? Meu professor de análise sintática. Era o tipo de sujeito inexistente. Então, temos aqui um sujeito simples, tá? O meu professor de análise sintática. E na nossa letra D, nós temos novamente o nosso sujeito oculto, tá ok, galerinha? Tinha se posto de joelho, quem? Ele tinha se posto de joelho, com as mãos estendidas, parecia implorar piedade, tá ok? Essa questão aqui eu acho que ela pode gerar uma certa polêmica por a questão aqui de algumas percepções, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhe não. A banca ela bateu aí de acordo com o que eu estou falando aqui. Fechado?
Enfim, vamos para a nossa questão número 23. A 22, letra B, está correta. Oração sem sujeito. A número 3 também é uma questão simples para identificar o correto emprego dos pronomes o e lhe, né, os pronomes oblíquos. Lembrando-se que o pronome oblíquo, ato no o e a, são empregados como objeto direto e o lhe como objeto indireto. Logo, isso requer o quê? Que o verbo que os anteceda sejam transitivos direto para o emprego do o e do a, e o verbo que anteceda o lhe seja transitivo indireto. É isso que nós temos que identificar. Ao ler aqui o enunciado, nós vamos observar que o verbo tornar, ele é um transitivo, é um verbo, na verdade, até de... Olha lá, vamos ler aqui para ficar mais fácil. Um adeus definitivo não o tornaria menos sofredor, tá ok? Então, nesse caso aqui, não tornaria quem? Ele, tá? Já o verbo consumir também, não o consumia, consumia ele. E o verbo deixava, deixar, olha lá, no cotidiano, e lhe deixava, deixava o sabor amargo do desprezo, deixava a ele, tá ok? Então, aqui nós temos correto. Agora, torturava-lhe, o emprego do lhe aqui nesse caso, ele está incorreto, porque o verbo torturar é um verbo transitivo direto. Então, ele requer aqui o emprego do o. Torturava-o. Um sentimento de profunda angústia torturava-o. Tá ok? Então, primeiro, lhe lá que está incorreto. É o primeiro pronome oblíquo átono que foi empregado incorreto. Torturava-o. Olha aí, o Queiroz botou. Letra A é o gabarito da nossa questão. Tá ok? Se vocês observarem aqui, a B, a C e a D estão corretas, somente a incorreta. E vamos finalizar aqui a nossa resolução com a questão 24. Vamos fechar com chave de ouro com uma questãozinha de predicativo. Leia. A conversa corre alegre. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Primeiramente, vamos pegar o primeiro trecho. A conversa corre alegre. Quem é que corre alegre? A conversa, que é o nosso sujeito, tá ok? Corre como? Alegre. Esse verbo correr aqui, a criança corre, ele é um verbo intransitivo, tá ok? Alegre é um adjetivo e complementa o sentido do nosso verbo, do nosso sujeito, a conversa. Então, isso aqui é um predicativo do sujeito, mesmo que não haja um verbo de ligação, tá ok? A banca inovando aí, trazendo uma questão que gera muita dúvida no aluno, porque ele não acha o verbo de ligação, ele já elimina a questão de ser um predicativo do sujeito. Mas não, o tio Queiroz explicou isso aí, o aluno de interação tem certeza que não errou essa questão. Agora, vamos voltar aqui, agora, aprendi novas palavras. Quem aprendeu? Eu, sujeito oculto, aprendi o quê? Novas palavras, objeto direto, beleza? E tornei, quem tornou? Eu. Tornei outras. Outras o quê? Outras palavras. Só que a palavras aqui está implícita, tá ok? Ela está implícita. Olha, o tio Queiroz botou aqui agora. Outras palavras mais belas. Quem é belas? Palavras. Palavras não é objeto direto? E belas é o quê? Belas é um adjetivo que qualifica a palavra. O que nós temos aqui? Temos o nosso predicativo do objeto direto, tá ok? Então, os adjetivos grifados nos verbos acima classificam-se respectivamente como predicativo do sujeito e predicativo do objeto, tá? O nosso gabarito aqui é a nossa letra A. Letra B fora, letra C fora e letra D fora. Assim, encerramos aqui a nossa resolução. Vamos voltar aqui a nossa resolução da prova da EA. Tá, galerinha? Vamos aguardar agora. Boa sorte para quem concluiu a prova, acertou o número de questões desejado e está agora na espera dos próximos passos do processo do certame aí da EAR, tá ok? Forte abraço de tio Queiroz e até o nosso próximo encontro, hein? Corta!